pela tua graça, pelo teu poder, por Cristo na cruz, por essa noite, pela ceia do Senhor, pela palavra que há de ser ministrada. Amém. Aleluia. Queria chamar aqui na frente meu amigo Felipe. Tem sido um amigo de perto, Deus colocou na minha vida esse ano e eu tenho sido muito edificado através da vida dele. E essa semana, não sei se foi segunda-feira, sei lá. Aí eu falei, a gente estava conversando sobre administração e ele é da igreja Seuc e ajuda uma igreja lá no bairro Serra. Alguns aqui já conhecem, porque ele esteve aqui no aniversário da nossa igreja. Eu falei, domingo compartilhe com a gente. Creio que Deus irá usar poderosamente. Pena que a esposa dele não pôde vir, é uma pessoa super gentil e acolhedora. Sei disso que eu comi queijo na casa dele essa semana. E gordo sabe, né? Que agradar foi comida na mesa. Amém. Queria te convidar a ficar de pé, vou fazer uma oração por ele aqui. Vou sempre repetir, não deixe, nós vamos ter um culto de Natal, vai ser no domingo normal, senão vai ser no dia do Natal, para que possa passar com a família. As crianças já estão ensaiando por esse culto de Natal, depois do Wagner da aula de capoeira, depois da aula de capoeira do Wagner, as crianças ensaiam. E não deixa de guardar na sua agenda, como já é tradição nossa como igreja, independente de onde você se reunir antes, é passar o ano novo junto. E se Deus quiser, vai ter fogos para quando der meia-noite eu falar, gente, 11h58, gente, amém? E a gente vai ali para ver os fogos, que eu sempre quis ver, é meu sonho de consumo. Mas quem sabe ano que vem a gente passa para Pampulha, mas esse ano a gente passa aqui ainda. Vamos soltar foguete aqui na igreja? Agora fechou. Agora eu senti a bendição poderosa agora aqui na vida do meu primo. Amém? Então assim, não deixa de guardar essa data e tal. Ano que vem a gente está pensando em comprar uma bateria e o amigo já está olhando muito ali. Então esteja orando por isso também, porque tudo pra gente é desafio. Eu estava falando com ele essa semana sobre isso, ele falou, vamos fazer festival de açaí. Eu falei, e ó, o irmão lá de outra igreja já pensando, isso é muito legal, isso é igreja. Pai, eu te agradeço muito por essa noite, te agradeço pelo amigo do Felipe, te agradeço, ó Deus, por quanto o Senhor tem usado, ó Deus, na nossa cidade, em tantas frentes que ele tem batalhado para buscar estabelecer a justiça do Senhor, tanto dentro quanto fora da igreja. Te agradeço pela sua esposa, por esse casamento, ó Deus, o Senhor os tem sustentado. Peço ao Senhor que continue abrindo portas, ó Deus, para que ele possa continuar fazendo aquilo que ele ama, que é se entregar à obra do Senhor. O abençoe essa noite, que ele seja tremendamente usado pelo teu Espírito, e que possamos ser edificados através da vida dele, da palavra que virá dele, da parte do Senhor, aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Amém. E aí eu só queria fazer menção e agradecer ao nome da pastora. Pastora Alaí, que foi a primeira pastora do Fabiano. Aí ela não aguentou, quer dizer, porque a gente pode falar essas coisas, a gente pode ser tão sincero, eu esqueci. Mas por o senhor estar com a gente aqui, vou marcar uma data, o senhor está ministrando para a gente, creio que vai ser muito bom, mas é uma honra para a gente poder receber a senhora. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe, cada um pode se sentar. Gente, boa noite. Boa noite. Feliz demais de estar aqui e agradeço esse privilégio. De fato um prazer poder vir ministrar e eu recebo isso como um presente, porque são raros os locais onde a gente ainda consegue falar da palavra de Deus com liberdade. Isso parece uma bobagem para a gente que está acostumado, mas cada vez mais, de fato, o Evangelho vai perdendo os espaços. Então eu vou ficando muito feliz quando eu encontro uma comunidade que vai abrindo as portas e que conheço o Juliano e que sei que o Evangelho não é negociável no altar, né? Então eu fico muito feliz de vir, de participar. Então me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. E aí, por conta desse presente que vocês estão me dando, que é
a paciência e o ouvido de vocês aí por uns 20 minutos, eu trouxe, será que alguém pode me ajudar? Tem uma caixinha de papel aqui. Isso. E aí eu trouxe umas revistinhas, e aí se você quiser, fiquem à vontade, é uma revistinha, obrigado, irmão. É uma revistinha da Ultimato. Aqui tem uma revistinha e um marcador de Bíblia. Eu acho que a quantidade que tem aqui deve dar para todo mundo. Essa revistinha ela já está um pouquinho desatualizada, porque eu faço isso com a Ultimato. Eu sempre ligo para eles e falo assim, me fala as revistas do ano passado que vocês não usaram e me dão. Aí todo lugar que eu vou eu levo. Apesar de ser do ano passado, o conteúdo é maravilhoso. Então, se você não conhece essa revista, se você não conhece essa editora, está fazendo propaganda deles, né? Mas fica à vontade para levar. Ah, eu quero levar um para o meu marido, para minha avó, para minha mãe. Cara, é um presente meu e eu tenho certeza que vocês vão ser edificados. Tem muita gente boa escrevendo ali e muitos desses caras que escrevem ali me inspiram. Podem ficar à vontade, não tem. É tudo nosso ali. Não, pode ficar à vontade, é um privilégio. E espero que vocês façam um bom uso assim como eu faço. Inclusive até bobeira assim, mas por exemplo, eu acho que eu pago R$49 por 6 meses dessa revista. Então para mim vale muito a pena, porque eu sou muito edificado com esse plano semestral ali da revista. Enfim, né? Porque eu falei sempre que eu trabalho lá no Ultimato, não trabalho não. Mas é porque eu acho que vale a pena a gente ter bom conteúdo, a gente ter boas leituras, ter boas referências. Isso ajuda demais na caminhada, né? Bom, então galera, o que acontece? A minha pegada aqui hoje, se eu conseguir fazer minimamente, mas a minha ideia aqui hoje é a gente discutir e a gente talvez vocês me ajudarem e a gente ir um contribuindo ao outro, mas no sentido da gente identificar o que foi mesmo que Jesus disse para nós, que éramos para nós fazermos enquanto discípulos. Seria mais ou menos assim, qual que é a minha função, qual que é a sua função, o que é mesmo o nosso chamamento para isso. E eu preferi trabalhar nesse assunto lá no livro de Mateus. O livro de Mateus, o pessoal, algumas pessoas aí que estudam, dizem que ele se parece muito com o Pentateuco, assim, que ele é dividido em 5 partes, algumas pessoas falam isso aí. Mas eu gosto de dividir o livro assim, do 1 até o 4, a gente vai ver lá, que vocês estão acostumados com isso, vocês vão se lembrar. A gente vê lá a genealogia de Jesus, o nascimento da criança, a criança estava sendo perseguida, então eles fogem com a criança. Jesus volta, é batizado, vai ser tentado no deserto, e aí depois do batismo, depois de ser tentado, ele vem e parece que a gente encontra com o Sermão do Monte ali no versículo 5, no capítulo 5. Então, quando a gente chega no finalzinho do capítulo 4 do Mateus, se você já puder abrir, eu te agradeço por você fazer essa leitura comigo. Quando a gente chega já no finalzinho do capítulo 4, lá por volta do versículo 23, vou esperar um pouquinho para dar tempo de você achar aí. Parece que ali faz um resumo, mais ou menos, do que estava sendo o ministério de Jesus, porque vai falar assim, ó, Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades de todos, as doenças do povo. Então, nesse versículo 23, ele meio que faz um resumo do que é o ministério de Jesus. Então, estou falando, o ministério de Jesus é dividido entre ensino, proclamação e denúncia e curas, né? E a palavra para curas aqui, essa palavra eu vou traduzi-la, né, da tradução que eu entendi, que eu gostei mais dessa tradução, é a palavra diaconia, que é a palavra de serviço. Então ele está falando que o ministério de Jesus aqui ele era dividido praticamente em serviço, em proclamação e denúncia, porque ele está falando sobre o anúncio do reino, e em ensino. Então basicamente ele está falando, Jesus, depois dessa corrida que a gente fez, né, de ser batizado, de ser tentado, ele começou a ensinar, a proclamar, a denunciar, e a trabalhar e a servir, né, esse serviço
Aqui a gente traduziu para o português como cura. Então, meio que parece que houve ali um resuminho do que era o ministério de Jesus, e passado disso, no capítulo 5, ele junta a molecada e ele fala assim, ó, pessoal, deixa eu te falar um negócio. Acho que eu posso ficar sem o microfone, posso? Vocês conseguem me ouvir? Porque eu tenho dificuldades com ficar me ouvindo no microfone. É curioso isso. Eu tinha uma banda, fiquei com uma banda por quase 10 anos. A gente ensaiava, tocava, gravava, fazia tudo quanto é coisa. Aí, na hora de lançar as coisas, você quer ser ouvir? Não, tá tranquilo, faz logo o que vocês acham que tem que fazer. Mas, então, aí no capítulo 5, parece que Jesus junta a molecada e fala assim, olha, chega aí que agora eu vou falar para vocês aqui o que eu acho que é importante nesse trem que eu estou fazendo. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Vocês estão vendo que eu estou curando, vocês estão vendo que eu estou ensinando, vocês estão vendo que eu estou pregando. Então, chega aqui agora que eu vou ensinar para vocês o que é isso aqui que eu estou fazendo. Vocês estão me vendo, mas agora eu preciso que vocês sentam e venham para essa classe aqui que eu vou ensinar vocês o que é isso aqui que eu estou fazendo. Então, a ideia aqui do capítulo 5, que a gente vai falar do Sermão do Monte, é uma ideia quase que, vamos falar assim, de um supletivo de Jesus ali para os discípulos, um intensivão. Ele chama a galera e fala assim, eu vou ensinar vocês. E aí, os 5, 6 e 7, ele vai falar, é como se fosse essa graduação de Jesus aí para os discípulos. E aí ele termina numa coisa que a gente está extremamente habituado, que é o finalzinho lá do 7, que é ide por todo mundo e fazei discípulos. Isso é uma coisa que a gente sabe muito bem. A gente sabe ir por todo mundo e anunciando as coisas. Então, o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que, por essas andanças aí, que a igreja, até pela questão histórica da igreja evangélica, a igreja evangélica ela é muito bom nisso, nessa pegada do evangelismo, nessa pegada do fazer o discípulo. Ela é muito boa em ir e converter um cara. Ela é muito boa em ir e mudar o cara de camisa, e mudar ele de time. Até pela questão histórica da igreja. Mas talvez nos faltou, e se você for parar para pensar assim, as grandes igrejas brasileiras, os grandes pastores das igrejas brasileiras, eles são pessoas que têm o dom de evangelistas. Podem perceber isso. As grandes denominações são pessoas que têm o dom de evangelista. E aí, pelo lance da institucionalidade, a gente acaba chamando esse cara de pastor. Mas, na verdade, ele é um grande evangelista. Pastor é outra coisa. O ministério dele, do evangelista, é pregar. Mas de uma maneira bem simples, assim. Porque existem os dons das pessoas. Né? Mas o evangelista, ele olha para vocês, ele vê os bancos vazios. O pastor, ele olha para vocês, ele vê as pessoas. É porque o evangelista está errado? Não. A função do evangelista é, vamos trazer gente, vamos juntar. Mas o pastor, ele não olha o banco. O pastor, ele olha você. Aí ele fala assim, aquele irmãozinho ali está com camisinha meio capengando, deixa eu conversar com ele, deixa eu ver se ele está precisando de uma camisa. Ah não, aquela irmãzinha ali está com um sapatinho meio... Deixa eu ver. Então, é porque são dons diferentes. Não é que tem um que é certo, não é que tem um que é errado. Mas aí, na nossa igreja brasileira, a gente tem o hábito de chamar essas pessoas que têm essa capacidade de juntar gente, essas pessoas que têm capacidade de convencer o cara a estar aqui, a gente chama tudo no mesmo pacote, chama de pastor. Então a igreja brasileira, ela é muito uma igreja evangelística. A gente tem um trabalho muito grande no Brasil de levar as pessoas para o céu. E não é, e é quase cultural, porque, vou tentar resumir aqui para não gastar tempo com isso, mas o primeiro cristão que chegou aqui, vamos dizer assim, veio com a caravela. E a primeira coisa que a caravela fez quando chegou aqui foi fazer uma missa. Então, assim, o primeiro cristianismo que chega para nós é um cristianismo junto lá com Pedro Álvares Cabral, um cristianismo colonizador, que quer transformar o índio daquela cultura que ele tinha na minha cultura agora. E a gente vive, apesar de 532 ter chegado no protestante também, mas até a proclamação da República, a única possibilidade de fala do cristianismo era a fala do cristianismo romano, do cristianismo católico. Era proibido outras confissões. Então, assim, até 1800, né, quase 200 anos da proclamação da República, a gente só tinha ali o cristianismo católico. E era essa visão de converter o cara. Era essa visão evangelística. Isso não estou dizendo para vocês que isso é uma visão errada, não, galera. Só dizendo, relatando o fato. Então, a intenção nem era tanto se o cara
A intenção não era nem tanto, vamos nos preocupar no trabalho de mestre, em dar conteúdo, em formar consciência. Não, a intenção era só fazer com que ele deixasse de ser pagão. Isso é tão comum que quem foi pai, ou quem é pai, mãe, avó recentemente, a primeira roupinha que o bebê ganha é aquela roupinha que chama pagãozinho. Então está tudo encrostado ali na nossa cultura, vamos dizer assim, né? De tirar o cara daquele crédito e trazer ele para nós. Então, nossa cultura aí, quando vem os protestantes, que vieram os irmãos norte-americanos, alguns irmãos da Europa, eles vieram para cá também como missionários. Vocês estão acostumados a lembrar antigamente do trabalho dos missionários de vir para o Brasil e aquela coisa. E o missionário, ele é um evangelista por excelência. Ele está aqui para pregar Jesus. E ele quer falar com ele. Se arrependa, porque senão você vai para o inferno. Jesus morreu para te salvar, se você reconheceu como único Salvador. Beleza, então o trabalho da igreja até o presente momento era esse trabalho, de trazer o cara para cá. Só que assim, parece que agora, recentemente, a igreja vai entendendo que só trazer o cara para cá não basta. Parece que agora a gente vai percebendo que é preciso, que está sendo faltoso o trabalho do pastor e o trabalho do mestre. Mas, olha que curioso, né? A gente lida com essas, como eu digo assim, com essa necessidade de evangelização até hoje com a mesma lógica romana. Por exemplo, a igreja romana, o padre ele não é o pastor da igreja. Quem é o pastor da igreja é o bispo. O padre ele é o auxiliar do bispo. O bispo é quem pastoreia a diocese. E quanto maior a diocese, maior o poder do bispo. Não é à toa que de vez em quando o bispo lá de Roma vem e diminui umas dioceses aí para diminuir o poder do bispo. Então a gente, com essa lógica, antigamente nós imaginávamos o quê? Que a igreja mais abençoada era aquela igreja maior. Eram os templos faraônicos, eram aquelas coisas gigantescas. Por quê? Porque a gente queria também dizer que, olha, nós também estamos tirando as pessoas e trazendo as pessoas. Não estou aqui para dizer se isso é certo ou se isso é errado. Estou só dizendo que era isso que acontecia com a igreja brasileira. Mas, à medida que eu vou caminhando, eu vou percebendo que graças a Deus, que Deus tem despertado em alguns locais para que a gente entendesse que a igreja não pode ser só evangelismo. Que só o evangelismo não dá certo. É mais ou menos como se a gente estivesse pescando, o evangelista é um pescador de rede, então ele pega a rede, pega aquela rede cheia de peixe e joga para trás. Só que se ele jogar para trás e não tiver ninguém para limpar esse peixe, para cortar o peixe, para cortar a cabeça, para fazer o peixe, esse peixe apodrece e morre. Então assim, na minha concepção humilde, por muito tempo os nossos peixes apodreceram e morreram. Mas Deus agora tem levantado alguns locais para pensar que é necessário gente que vá lá limpar o peixe, cortar o peixe. É necessário o trabalho do mestre, é necessário o trabalho do pastor. Então assim, a igreja estava precisando de alguém que cuidasse dela. De pastor de verdade. Que preocupasse com você, com o seu casamento, com seus filhos, como é que está funcionando isso. E não só que preocupasse em levar você para o céu, porque levar você para o céu é importantíssimo. Mas até lá, você precisa de alguém que te ajude aqui. E a igreja também estava precisando de pessoas que te ajudassem a pensar, te ajudassem a trazer, olha, aqui na Bíblia está falando que não basta só a gente levar Jesus às pessoas. Não basta só a gente levar as pessoas a Jesus, a gente tem que levar Jesus às pessoas. Aqui na minha Bíblia está falando que não basta só eu falar de Jesus, eu tenho que mostrar Jesus. E aí o mestre vai te ensinando. Olha, mas eles estavam lá falando que, igual a música que vocês cantaram aqui, que eles andavam em unidade, que eles partiam tudo. Então eu acho que não faz muito sentido assim, eu estar numa comunidade com sobra e o meu irmão está com uma comunidade que fala. Será que não dá para a gente... Para quem que vai trazer esse discurso? É o mestre. Como também, futuramente, quem que vai te dizer o que você deve fazer, o que você não deve, por onde andar, por onde não andar? É o profeta, é o trabalho do profeta. Então Deus colocou pessoas com dons dentro da igreja para que a gente fosse trabalhar. E por algum tempo, eu venho percebendo que a gente não tinha entendido muito bem isso. Por quê? Porque a gente estava focadão lá no Mateus 7, que é a gente fazer discípulo. Só que é muito difícil você ir e fazer um aluno,
você ir fazer um discípulo, se você não entendeu a matéria. E a matéria está aqui, no Mateus 5, 6 e 7. Então, o que eu minimamente gostaria de discutir com os irmãos hoje? O que é essa matéria? O que é que a gente precisa de aprender para fazer discípulo? O que é de quem é ou de que é que a gente faz discípulo? Até aí estamos juntos? Tranquilo? Ó, gente, eu só falo uma coisa. Eu costumo falar muito, eu vou falando e tal, mas eu gosto, sou professor, assim, eu sou bem de boa. Se eventualmente você quiser contribuir, perguntar, discordar, por gentileza, se manifeste, fica à vontade. Não tem problema nenhum com isso, eu adoro essas coisas. Então, e eu acho isso riquíssimo. Você está falando bobagem aí, velho. Eu queria contribuir com isso, como que é isso? Que eu não souber que o Juliano responde. E aí a gente vai construindo a mensagem juntos. Tranquilo? Então, abre sua Bíblia aí. Agora eu vou começar a mensagem. Olha só. Abre a sua Bíblia aí, Mateus, mas eu vou ser rápido. Então, a gente vai ver aqui o que é a essência do chamamento do discípulo. O que é o básico do que é ser discípulo. Do que é que você faz discípulo. Você está lá falando com a pessoa que ela precisa de aceitar Jesus, mas por quê? O que é a essência? Então, veja bem, eu só vou ler aqui e eu vou de versículo em versículo, que eu gosto de ir assim, aí a gente vai indo juntos, tá bom? O primeiro versículo do capítulo 5 diz assim: quando Jesus viu aquela multidão, subiu ao monte e sentou-se. E seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Essa minha versão aqui, porque assim, eu sou meio burro, então eu gosto da versão mais simples possível. Mas possivelmente em outras versões, está falando que Jesus assentou-se com eles e começou com a boca a dizer. Tem várias versões, mas eu te prometo, essa versão que eu li que também é Bíblia. Só que ela é mais simples, porque eu sou meio vacilão. Eu não gosto daqueles portugueses muito rebuscados, não, senão eu apanho no português. Aí, quando eu chego lá, começa aquele pretérito imperfeito e achareis e tal, o cara fala: Jesus, isso não é para mim, eu não consigo entender. Mas assim, eu respeito demais os irmãos que conseguem, eu fico com muita inveja. Eu não consigo. Aí uma vez um amigo meu falou assim comigo: cara, se você vai deixar de ler a Bíblia por conta do português, arruma um que fala o português que você entende. Eu falei: poxa, eu acho que é isso. Mas enfim, né? Então vamos lá. Aí, olha só. Então, existem aqui nesse primeiro versículo algumas coisas que são extremamente importantes e que a gente vai descobrir essa importância lá na cultura mesmo judaica. Porque o que acontece? A ideia que está aqui nesses primeiros 4 versículos é que Jesus iniciou o ministério dele estava a todo vapor, e aí ele precisava de dizer isso aqui que eu disse para vocês, para os discípulos, de uma maneira extremamente importante. Então, o versículo 5, segundo essas pessoas que gostam de estudar a cultura aí, passa a impressão que o fato de Jesus subir ao monte e de assentar os discípulos aos pés dele e ensinava dizendo com a boca, passa a impressão que Jesus veio dizer aqui uma mensagem extremamente importante. Presta atenção, o povo de Israel estava acostumado com Deus falar com eles no monte. Então toda vez que Deus falava com o povo, você pode ver na sua Bíblia aí, que os caras subiam algum monte para falar. Então isso está muito encrostado na cultura de Israel. Se é Deus que está falando, ele está falando de algum monte, de algum lugar, das alturas. Enfim, até o socorro o povo de Israel espera lá, quando ele grita Hosana, ele está esperando. Então, o fato disso dá uma impressão que Jesus está falando assim: ó, presta atenção no que Deus vai falar com vocês. O fato dele assentar os discípulos, veja que tem uma diferençazinha aí. Mais perto dele, ele senta os discípulos. Para depois os discípulos estar lá na multidão. Isso aqui é uma cultura que a gente tem de ensino, inclusive até hoje se tem isso. Não sei se vocês já repararam, quando o Papa ele vai fazer um pronunciamento, ele faz ex-cátedra. Você já ouviu falar disso? Quando vocês vão fazer uma faculdade, lá na faculdade tem a cadeira de Direito ou a cadeira de Filosofia. Até hoje se tem essa ideia de que
o ensinador, ele se assenta e os ensinados se sentam próximos. Você vai ver lá da história do Paulo, ele se assentou aos pés de Gamaliel. Vocês lembram dessas histórias lá da Bíblia? Então, essa ideia aqui é, quando eu era criança, tinha até um programa da TV Cultura que falava assim, senta que lá vem história. É mais ou menos isso, assim, ó, senta para você aprender, porque isso aqui é importante. É como se Jesus estivesse falando para ele assim, presta atenção, porque isso aqui é a coisa mais importante que eu vou falar para vocês. Isso aqui é o supra-sumo da minha mensagem. Então vocês precisam sentar para aprender. E quando ele fala assim, e com a boca falava, dá essa ideia de que, olha, agora eu vou falar a minha mensagem, a minha melhor mensagem, a minha mais importante mensagem. Então assim, só no versículo 5 aqui, já está falando para a gente assim, ó, se você perdesse a sua Bíblia, se você tivesse que escolher em alguma coisa da Bíblia para você salvar, eu sendo você, eu salvaria essas mensagens de Jesus aqui. Se falasse, ó, nós vamos fazer uma lavagem cerebral em você, você vai esquecer tudo. Alguma coisa você precisa de lembrar. Eu lembraria essa mensagem aqui. É isso que Jesus está falando para eles. E aí, ele então passou a ensiná-los. Então, veja que loucura. Jesus inicia o ministério dele falando assim, o reino de Deus chegou, e aí porque o reino de Deus chegou, ele sinaliza tudo aquilo que a gente falou, e é que eu falo assim, acho que talvez é um prejuízo, é uma pena que a gente, ao longo da história, foi perdendo a noção do fator político do reino de Deus, e foi espiritualizando o reino de Deus. Mas aqui na mensagem de Jesus, quando ele fala que o reino de Deus chegou, ele está falando de algo extremamente político mesmo, de ensinar o povo, de servir ao povo. E esse contexto é tão sério que quando a primeira coisa mais importante que ele vai falar, você vai ver no capítulo 2 aí, ele fala assim, Jesus disse. Aí eu queria que você botasse amor aí nos meus ouvidos, nos seus ouvidos, coloque amor nas palavras, porque essas palavras não são minhas, essas palavras são de Jesus. Então se você for ficar chateado, se você ficar com raiva, você tem que ficar com raiva do cara, não é de mim. É dele. Ele, Jesus, diz 2 pontos. Bem-aventurados, ou na minha versão, a minha versão tá vendo aí? Peguei uma versão de um português mais acessível e me prejudiquei. Felizes as pessoas que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Na sua versão, talvez eu fale assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E se você for ler esse texto aqui lá em Lucas, vai estar assim, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Cara, veja que loucura. A primeira coisa que Jesus vai falar, ele está falando, a coisa mais importante que eu tenho para falar para vocês é, vocês são bem-aventurados se forem pobres, ou porque são pobres. Agora, vamos fazer uma pausa aqui. O bem-aventurado, a gente aqui hoje, né, na nossa sociedade, traduz como feliz. Então, e felicidade é um problema da nossa sociedade, do homem pós-moderno, tudo dele é felicidade, cara. O que eu já vi de gente sair de emprego, largar a mulher, largar a igreja, fazer tudo, porque eu preciso de buscar a minha felicidade. É uma coisa, assim, eu não sei nem como resolver isso, porque felicidade, se a gente fizesse um censo aqui, antes de vocês ouvirem essa mensagem, de 10, 8, felicidade ia ser qual que é o gênio da lâmpada? Um desejo. De 10, 8 eu falo, eu quero ser feliz. Então é uma loucura. Para nós hoje, felicidade é uma busca incansável. Mas eu vou entender isso e vou levar vocês para pensar comigo. Imagina lá no tempo de Jesus. O que era felicidade com um camarada no tempo de Jesus? Era o quê? Era o camarada ser casado, ter muitos filhos, um pedacinho de terra lá que ele pudesse criar, que todas as plantações dele fossem bem sucedidas, que ele tivesse condição de apresentar uns sacrifícios lá no templo, uma vez por ano para ele ser perdoado dos pecados dele, que os filhos dele dessem para ele muitos filhos, e pronto. Quer dizer, o conceito de felicidade da época de Jesus é uma coisa que Jesus nem experimentou, né? Porque ele não teve terra, não foi casado, não teve muitos filhos.
Então, assim, talvez a ideia do texto aqui, então, não seja felicidade. Então talvez o bem-aventurado não seja ser felicidade. Eu vou usar um exemplo que eu gostei muito quando eu estava estudando para esse texto. O exemplo que eu vi era o seguinte, o pessoal falava assim, qual que é o seu nome? Wallace? Nível. Era como se dissesse assim, vocês têm pais vivos, mães vivas? Um dos dois. Mãe. Qual que é o nome dela? Conceição. Então, a ideia do bem-aventurado era assim, Conceição é uma mulher riquíssima, e vai deixar uma herança incontável. Então, quando a gente vê, já esqueci o nome, o Wallace entrando e a Nívia entrando pela porta, logo a gente pensa assim, bem-aventurado o Wallace e a Nívia, porque eles vão ter uma herança. Não é uma coisa que ele precisa de fazer. Ele não tem que buscar isso. Isso é uma condição dele. Não é uma coisa que ele vai conquistar. Ele não precisa de nada para ter, ele nasceu. E a mãe dele era muito rica. No momento que Deus a recolher, aquele patrimônio vai ser dele. Ele precisa de fazer alguma coisa para herdar esse patrimônio? Ele não. Ele vive pensando nesse patrimônio? Não. Ele está muito mais preocupado em curtir a mãe dele. Mas quando a mãe dele não estiver, ele vai desfrutar esse patrimônio? Vai. Se você perguntar para ele, você está pensando nisso? Se ele for um cara convertido, ele falou assim, não. O dia que vier, vem, e se não vier também, o importante é eu desfrutar minha mãe. É essa a ideia da bem-aventurança. A bem-aventurança não é uma condição, faça Y que você ganha X. A bem-aventurança é, olha, se você está experimentando isso, você vai ser herdar o reino. Então, é como se eu dissesse assim, bem-aventurado você que é pobre de espírito, que sabe viver com pouco, porque aí você não precisa se matar de trabalhar, de não desfrutar da sua família, de não desfrutar dos seus filhos, sabe, de perder fim de semana que você pode estar com seu pai, com sua mãe, com suas crianças, porque você quer ter mais coisas. Então, bem-aventurado se você for pobre de espírito, porque você aprendeu a conviver com pouco. Então, o que tiver vai estar bom. Ah, mas você está falando que eu não tenho que melhorar? Não, você tem que melhorar a sua vida. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai procurar um trabalho melhor. Mas isso não te tira paz. Então, se você for promovido pelo seu esforço, que maravilha, você vai ficar feliz. Mas se você não for, você está feliz também. Porque o seu espírito não está preso nisso. O seu espírito, ele é pobre. Gente, sinceramente, desculpa se eu ofender alguém, mas o que o pobre tem? Então, se o bem-aventurado é o meu que sou pobre de espírito, o que o meu espírito tem que estar pegado no ter? Então, aqui, olha que loucura isso. A primeira fala de Jesus se você estiver lendo em Lucas, aí é complicado, porque em Lucas ele nem fala de espírito, em Lucas ele fala bem-aventurado pobre, ponto. Então, assim, dependendo da comunidade que eu vou pregar, eu uso Mateus, dependendo da comunidade que eu vou pregar, eu uso Lucas. Mas aqui eu acho que o Mateus é muito bom para nós. Porque ele está falando assim, cara, aonde está o seu coração, é lá que está o seu tesouro, né? Então, bem-aventurado se o seu tesouro ou se o seu coração não tiver nessas coisas. Que aí você já alcançou o reino. Porque se você é pobre, se o seu espírito é pobre, por que o seu espírito é pobre? Por que você não tem essa ambição? Porque você entendeu que o Pai é nosso e o pão é nosso, e é Ele que coloca o pão na sua mesa cada dia. Então, tipo assim, eu vou trabalhar, vou dar o meu melhor, claro, porque tudo que eu fizer, eu faço para Deus, eu faço o meu melhor. Mas eu estou lá preocupado em ficar desgastando a minha vida por conta dessas coisas aqui que corroem. Não faz muito sentido. E aí, você vai perceber que o restante do ministério de Jesus, ele vai reverberando isso. Ele vai falando, vocês estão ajuntando coisas que a traça corrói, ele vai falar da parábola do cara que ajuntou tudo num cimo e falou, goza minha alma. Então você vai ver que depois é como se Jesus fizesse assim, isso aqui é o ponto mais importante, ponto. E à medida que ele foi vivendo, ele foi fazendo desmembramentos dessa fala dele. Então, a primeira coisa que Jesus falou para a gente se vocês forem pobres de espíritos, vocês entenderam o reino de Deus. Aí, ou vocês herdaram o reino de Deus, ou o reino de Deus é de vocês. E é uma loucura porque Jesus fala assim, o reino de Deus chegou. A primeira coisa que Jesus fala é, se arrependa porque o reino de Deus chegou. E aí eu sempre pensava, vai arrepender de quê e tal, me arrependo e tal, mas
Com a caminhada, eu fui descobrindo, né, com os estudos, a gente vai entendendo de que Jesus estava mandando o povo se arrepender. Porque o arrependa-se, o reino de Deus chegou, para mim é um. O arrependa-se, porque o reino de Deus chegou, o judeuzinho lá do tempo de Jesus é outro. É um pouco diferente. Então, de que Jesus estava falando para esse povo se arrepender lá no tempo dele? Vou fazer um parênteses aqui, mas eu acho que é bom a gente pensar nisso. Na lei do Moisés, existiam algumas determinações de como é que o povo deveria produzir a terra. Ninguém era dono de terra nenhuma. A terra era de Deus. Então, Deus te emprestava a terra, que a gente chama de comodato divino. Deus te emprestava a terra para você produzir por 50 anos. Depois de 50 anos, você tinha que devolver a terra para Deus. E mesmo assim, dessa produção, suponhamos, eu ganhei aqui 4 lotes, aqui, vou produzir café, sem carinho. Desse café que eu produzi, 30% eu não posso nem colher. Porque esse 30% lá é para órfão, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro e para aquele que está em condição pobre. Então veja que loucura, a cada 50 anos, gente, rolava um reset à sociedade que Jesus vivia. Imagina isso. Eu poderia ser aqui o maior empresário do mundo aqui. Dentro de 50 anos, essa empresa ia voltar para Deus. E os caras que foram os meus funcionários seriam empresários. E eu e os meus filhos seríamos os funcionários desse empresário. Então, enquanto eu estou sendo empresário, eu trataria esse cara com o máximo de justiça, com o máximo de zelo, com o máximo de carinho possível, porque eu sei, daqui a 50 anos, se não sou eu, são os meus filhos que vão ser funcionários dele. Então, essa era uma estratégia que lá na lei do Moisés tinha, para que as pessoas não acrescentassem terra sobre terra. Essa é a lei de Deus lá. Você não sei, né? Ah, mas isso é socialismo, então beleza. Ora aí, discute com Deus, deixa ele resolver. Mas essa era a lei dele. Então o que aconteceu? O povo de Israel parou de fazer isso. Parou de deixar os 30% do pessoal comer, o povo parou de repassar a terra e começou a ficar com a terra. E começou a juntar terra sobre terra, começou a acumular riqueza, aquela coisa toda. Então o que Jesus está falando aqui é, vocês estão esquecendo de uma coisa que vocês já conhecem. O ano aceitável do Senhor, que é o ano do jubileu. É o ano que a terra era resetada. Jesus está falando assim, se arrependa disso logo. Volta a deixar os 30% do povo. Para de pensar que a terra é sua, que a terra é de Deus. Devolva a terra, porque vocês estão roubando. Isso é uma loucura, né? Porque o povo de Israel ouvia isso e falava assim, meu Deus. E eles já tinham se esquecido disso há muito tempo, gente. Tinha 400 anos que Deus não falava com o povo, que não tinha profeta. Até que aparece João Batista. Então você imagina, se chega um louco aqui agora e fala para vocês assim, tem uma lei lá de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui e falou assim que vocês não podem ser donos de nada. A gente tem que se arrepender porque nós estamos pecando e a gente tem que cumprir a lei lá do Pedro Álvares Cabral. O mínimo que você ia falar é que esse cara é doente. Mas era isso que estava acontecendo lá com Jesus. Enfim, fecha esse parênteses e vamos voltar para o texto. Então, ele está falando, se vocês forem pobres de espírito, então agora, o pobre de espírito tem tudo a ver com o que ele está falando do judeu. Se você desapegar dessa terra que você está com ela, que você não tem direito, se você desapegar dessa colheita que você está com ela, que você não tem direito, se você desapegar desse seu título de sacerdote, que você está com ele, que você não tem direito, porque os fariseus estavam sendo sacerdotes de uma linhagem diferente, não era eles que tinham que estar lá. Se vocês desapegarem disso e começarem a pensar no que é importante, o reino de Deus é seu. Então isso é uma mensagem muito dura para aquele povo. E é uma mensagem muito dura para a gente também. Mas enfim, vamos seguir aqui. Estamos juntos até aí? Tranquilo? Então, ele foi e disse, bem-aventurados são as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Então, isso aqui é uma coisa fantástica, porque ele está dizendo assim, bem-aventurado você que consegue sentir a dor do outro, você consegue ter empatia com a dor do outro.
Porque se enquanto as pessoas lá do tempo de Jesus tinham um projeto de felicidade, daquele que eu falei para vocês, mulher, menino, aquela coisa toda, o projeto de Jesus era completamente diferente. Jesus era obstinado por uma missão, por uma mensagem. Qual que era a missão da mensagem de Jesus? Qual que era a obstinação de Jesus? Do mesmo jeito que para nós, igreja, Jesus Cristo é a coisa mais importante, para Jesus Cristo, o reino de Deus era a coisa mais importante. Então Jesus não está preocupado com felicidade, ele está preocupado, eu preciso anunciar o reino de Deus. E aí, para anunciar o reino de Deus, então, ele estava preocupado em fazer com que eu preciso de fazer com que essas pessoas entendam o que é o reino. Que é um reino fraterno, onde nós todos somos irmãos, onde não tem ninguém que é maior que ninguém, onde o escravo e o senhor são o mesmo nível hierárquico. Gente, isso devia ser uma loucura. Você chegar para um escravo e falar com ele, não, você e o seu servo, você e o seu senhor, vocês são irmãos. Então, o cara que devia muito, o cara que era escravo, ele devia dar salto de alegria, ele fala assim, meu Deus, agora. Então, aí ele diz, bem-aventurados são vocês que choram, que conseguem perceber a dor do outro e ser sensível a essa dor. E essa dor ser tão grande que ela passa a ser sua. Você internaliza esse sentimento e você acaba chorando por isso. Você acaba externalizando esse sentimento de consome a ponto de você externalizar. Então, nós enquanto igreja, nós enquanto comunidade, seremos bem-aventurados se a gente começar a lidar com isso. E eu fiquei muito feliz, recentemente, eu fiquei conversado muito com o Juliano. O Juliano estava me falando, não, que a comunidade me abençoou, me deu os pneus para o meu carro. Eu falei, gente, isso é maravilhoso. Isso é ser bem-aventurado porque vocês choram. Porque vocês percebem a necessidade do outro sem precisar de falar nada. Ó, tá aqui os pneus. Cara, isso é maravilhoso. Mas isso, por incrível que pareça, eu tenho que dizer para vocês, vocês estão vivendo um momento ímpar da história. Isso não é a regra. Eu estou feliz por poder estar aqui vendo vocês estão quebrando as regras. Tanto não é as regras que Jesus está tendo que falar assim para eles. Olha, a coisa mais importante é ter empatia com o outro. É entender que a dor do outro é a sua dor. Aí ele vai dizer, bem-aventurados vocês que são pessoas humildes, pois vocês vão receber o que Deus prometeu para vocês. Isso é uma loucura, principalmente no momento em que a gente vive hoje. A gente não vive tempos de humildade dentro do Evangelho. Muito pelo contrário. A gente vive tempos de poder. O Jesus Cristo, que era humilde, nasceu numa manjedoura, não tinha lugar para botar a cabeça, e vivia de favor da sogra de Pedro, vivia de favor das irmãs que sustentavam o ministério dele, que fazia a loucura de pegar o dinheiro dele e deixar com Judas. Você vê como é que ele está preocupado com o dinheiro, que ele cuidava do Judas. Jesus, que era esse cara, se tornou todo poderoso, capaz de todas as coisas, que vai me responder tudo, que vai me fazer comer o melhor dessa terra. Então eu não sei aonde que aconteceu, mas de um lado para o outro, Jesus deixou de ser esse cara que fala para a gente, bem-aventurados os que são humildes, e passou a ser aquele cara que constrange Deus. Eu estou acostumado a ver o seguinte, assim, as nossas orações, às vezes, elas passam, aliás, desculpa, as minhas orações, elas passam a ser uma maneira de eu arrancar de Deus aquilo que eu quero. Eu chego e põe Deus contra a parede e eu falo, Deus, o Senhor tem que me fazer isso, porque estava escrito, porque o Senhor me prometeu, e o Senhor tem que fazer em nome de Jesus. Então Jesus passou a ser esse cara todo poderoso, que dele emana todo o poder para transformar tudo, e nós vamos conquistar 10% da cidade para Jesus, nós vamos conquistar 20%, e nós vamos fechar todos os terreiros, e nós vamos fazer... E aí a gente vai se encorpando essa lógica de poder, e ele está falando assim, bem-aventurados vocês que são humildes, vocês que aprenderam que a proposta do Evangelho não é aquele que aparece mais. Muito pelo contrário, se você quer ser o que lidera, seja o que mais serve. Então veja, a proposta de Jesus é, olha, você quer ser o cara do Evangelho? Tá bom. Seja o cara que chega lá primeiro e vai servir todo mundo. Se você quer ser o líder, se você quer ser o bichão, não vai ser na força, vai ser no trabalho. Veja que loucura, veja como isso contradiz o que a gente tem feito hoje. Hoje eu caminho por aí, eu vou vendo assim, é uma disputa de outdoor, de bandeira, e a marcha tem que dar 50 mil, e a placa da minha igreja, aquela coisa.
Você fala assim, cara, a nossa lógica continua sendo uma lógica romana. O que eu estou dizendo com isso? Quando vocês estudaram lá na escola sobre o Império Romano, o que o Império Romano tinha? O Império Romano tinha uma característica expansionista. Ele chegava, conquistava, queria expandir para tudo quanto é lado Roma. E todos os romanos adoravam César. Não importa a sua religião, se o César chegou perto de você, você tem que se curvar e falar de César. A nossa lógica parece que ainda funciona assim. A gente quer botar Jesus para todo mundo, goela abaixo, e todo mundo tem que reverenciar Jesus. Glória a Deus que Jesus está fazendo uma oração no presidente do Brasil. Não tem nada contra, mas a ideia é da humildade. A ideia não é Cristo acima de todos. A ideia é Cristo servindo a todos. A ideia é eu, como Cristo, sendo serviço para todos. Então, se nós conseguimos ser benevolentes, se nós conseguimos ser clementes, se nós conseguimos entender que mansidão é um fruto, se a gente conseguiu entender que nós não somos maior do que ninguém, isso é uma loucura, né? Mas nós não somos maiores que as outras confissões religiosas. Que loucura é isso? Nós não somos maiores que ninguém. Antes, o contrário, nós somos os menores. É assim que o Paulo lida. Eu primeiro sou o menor de todo mundo. Eu tenho que acreditar que os outros são maiores do que eu. Essa é a lógica do cristão. É a lógica da humildade, da clemência. Ele está falando assim, nós enquanto igreja, bem-aventurados nós vamos ser se a gente entender essa lógica da humildade. Então uma coisa, é raro isso, é muito raro você ver alguns irmãos aí fazendo coisas boas. E recentemente eu vi uma coisa muito boa de um irmão fazendo. Eu falei assim, cara, eu critico tanto cara que quando eu vejo ele fazendo uma coisa boa, eu vou dizer. E eu vi o nosso irmão Silas convocando a igreja dele, o Silas Malafaia, para fazer limpeza urbana, não sei se vocês viram isso. Ele pegou nas igrejas dele e eles foram varrer as ruas da cidade. Eu falei assim, gente, cara, Deus manifesta ainda, que coisa boa. E aí a igreja limpou as ruas, a igreja fez a varreção, a igreja... Desculpa, meu querido, se eu te ofendi com isso, fazendo a crítica ao rapaz, me perdoa, não era essa a ideia, mas era no sentido de, veja que coisa boa, eles entendendo esse lance da humildade, do serviço. E a igreja passou a varrer a rua, a igreja passou a limpar a rua. Eu não sei, eu não acompanhei os desfechos, mas eu tenho certeza absoluta que, por exemplo, se na rua da minha casa uma igreja passasse limpando, varrendo, recolhendo lixo, cuidando, eu no mínimo ia querer saber onde que é essa igreja, o que esses caras estão arrumando. Eu quero conhecer, quem que é esse cara que está gastando o tempo dele de descanso para varrer a porta da minha casa? Então, assim, eles entenderam que era ser bem-aventurado, ser humilde. E eu vou tentar ser mais ligeiro aqui, porque senão eu falo demais. E aí ele vai dizer, felizes os que têm fome e sede de justiça. E isso no contexto que ele estava dizendo era muito importante, porque como eu falei para vocês, ele estava fazendo uma denúncia do povo que estava sendo injusto, que não estava devolvendo a terra, que não estava dando ao pobre o direito do pobre de comer, que não estava dando ao viúvo o direito da viúva de comer. Então, bem-aventurados seremos nós, igreja, quando nós entendermos isso e tivermos também sede e fome de justiça. Quando justiça não for uma coisa que o pessoal lá de fora faz. Não, justiça é uma coisa que a gente faz. Gente, tem uma carta fantástica do imperador Juliano para um outro cara que chamava Lucrécio. Que o Juliano, isso é o imperador romano, na época da igreja de Roma, dessa igreja de Atos, a igreja passou muita fome. Israel passou muita fome. E o Lucrécio faz uma carta, o Juliano faz uma carta para o Lucrécio dizendo assim, e o Juliano é um dos maiores perseguidores contumados da igreja. Ele fala assim, é impossível destruir esses caras. Porque além de cuidar dos seus, eles partem o pão e também cuidam dos nossos. Ele estava falando assim, é impossível destruir a igreja, porque com um pouco de comida que eles têm, os crentes comem, mas os não crentes também. Então, veja que loucura que é isso. E isso não está na Bíblia, isso é um texto oficial romano. Então, isso é justiça.
Isso é ter sede e fome de justiça. Eu costumo pensar o seguinte, a felicidade para nós, por isso que eu não gosto da felicidade. A felicidade para nós que somos evangélicos, nós somos cristãos, ela não existe. Ela não existe. Por que eu não gosto da felicidade? Porque é impossível você ser feliz quando você deita a cabeça no seu travesseiro e você pensa, quantas crianças estão com fome? Quantas mulheres estão sendo abusadas? Quantos negros estão sendo mortos? Quantas pessoas não têm como... Felicidade para o cristão é impossível. Porque se você tem esse coração que Cristo está dizendo, você vai deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, meu Deus, eu começo a chorar e lembrar das crianças. Eu começo a chorar e lembrar das violências contra as mulheres. E aí, então, o que é possível? Felicidade vai ser impossível. O que vai ser possível? Vai ser possível aqui, até o Ari falando isso pra gente, vai ser possível talvez eu ser justo. Vai ser possível talvez eu ser honesto. Para o evangélico vai ser possível talvez eu conseguir entender que eu estou lutando para diminuir um pouco as desigualdades desse mundo. Aí você vai falar para mim assim, mas Felipe, o que você está me dizendo? Galera, realmente, Jesus veio para salvar a gente, para levar a gente para a eternidade, para a gente ter uma vida com Ele maravilhosa. É isso mesmo. Mas Ele disse, olha, antes de falar dessas coisas, o reino de Deus chegou. Então Ele está falando assim, o reino de Deus não é só quando você morrer, que a gente vai botar você aqui bonitinho, nós vamos velar você. Não, já é agora. Agora você já precisa de ter sede e fome de justiça. Agora você já precisa de chorar com as pessoas choram. Agora você já precisa de ser humilde. Agora você já precisa de olhar para o outro e ver que o outro é você. Porque não tem outra chamada possível para o cristão. A grande dificuldade que nós temos é que nós não vemos o outro como nós. Nós vemos o outro como alguém que a gente quer converter. Mas o outro sou eu. Entende? Então, é essa a lógica. E aí ele vai dizer, bem-aventurado os que têm coração puro. Isso, gente, como é subjetivo isso? Que a própria palavra fala que o coração do homem é enganoso. Aí você fica, às vezes, 1, 2, 3 semanas lendo aqui, lendo ali, para entender. Gente, que diacho é esse coração puro? O que esse cara quer fazer? Isso é tão subjetivo que o coração puro para você é uma coisa, para ela é outra, para mim é outra. Eu não sei, não estou aqui para fechar questão em nada. Tudo isso aqui que eu falei para vocês, tudo isso aqui está sob júdice. Você escuta aí, se você achar que fez sentido, você leva para casa. Se você achar que não fez, você joga fora. E não só comigo, viu? Eu acho que você devia fazer isso com qualquer cara que pregar. Você escuta e fala assim, ó, Espírito Santo, esse cara está falando aí, é verdade, é mentira, é bobagem, não é? Deixa o Espírito Santo te ajudar. Se você entender que é coisa boa, abre o seu coração e deixa comigo semente. Se você entender que não é, joga isso aí fora logo. Mas a minha ideia de coração puro são as pessoas hoje, no mundo que a gente vive. São as pessoas nas quais a gente pode confiar. Gente, isso é muito difícil. É muito difícil. O irmãozinho, ele vem, ele te aperta a mão, ele te dá um abraço, ele compromete com você. Aí ele fala assim, não, irmão, 4 horas eu estou lá, nós vamos ensaiar, combinar. O ordinário chega 5. E chega rindo assim. E aí você fica aquela... Aí ainda chega, não, irmão, porque eu tive um problema lá em casa. Aí dá vontade de falar para ele assim, você é o único no mundo que tem problemas. Porque eu cheguei aqui agora, eu tive todos os problemas. Entende? Então, assim, pessoas que a gente pode confiar, que tem um coração que você aperta na mão e diz, é isso e é isso. Cara, isso não existe mais não. Isso está cada vez mais difícil. Eu sou advogado. A gente faz contrato para o camarada cumprir e o camarada descumpre. Então, assim, bem-aventurados somos nós se a gente for pessoas confiáveis, se a gente empenhar nossa palavra naquilo que a gente pode empenhar e cumprir naquilo que a gente pode cumprir. Ah, meu irmão, eu não consigo chegar nas 5 horas, então não fala que você vai chegar, meu irmão. Não me faça ficar com raiva. Porque esse negócio de ministério de louvor me fazia raiva mais na conta. Sangue do Cordeiro. O trem que serve para desestruturar a igreja são os irmãos do Zé Louvor. Eu ficava assim, meu Deus do céu, nós somos difíceis, nós somos chatos. E aí Deus vai operando com graça, porque eu acho que se a salvação dependesse do ministério de louvor, a igreja ia fechar, eu juro pra você. Gente, eu tenho 10 anos de louvor, o trem é difícil demais, um irmão chega, o outro não chega. Pensa como é de... Gente, só fazer um parênteses, eu vou acabar com isso. A vida do músico é um trem que não cabe no gibi.
Você está ensaiando, você está fazendo tudo. O camarada, enquanto ele não conseguir afinar aquelas duas notas dele, ele não sai dali. Você está fazendo as coisas, o cara está ali naquelas duas notas afinando. Você quer passar as músicas, o cara não sai daquele negócio, aí você tem que esperar, botar a mão e falar, não, ele está afinando. Não é assim que funciona? E aí, mesmo assim, com esse amor que a gente tem um pelo outro, né? Esse amor de matar, de arrancar a cabeça do outro, a coisa funciona. A coisa sai, a coisa flui. Então, assim, que maravilhosa graça é essa que Deus opera. Então, assim, do mesmo modo que eu acho extremamente difícil lidar no Ministério de Louvor, para mim, o Ministério de Louvor é um exemplo do que a igreja tinha que ser. Não sei como é aqui, porque eu nunca vi, mas nas comunidades todas que eu passei, o Ministério de Louvor é um ranca-rabo danado. Mas a galera está lá, está junta. Então, assim, a gente pensa diferente, a gente discute, a gente briga. A gente está junto. Na hora de tocar, está todo mundo lá, tocando, está maravilhoso. Então, a igreja tem essa ideia. É difícil, é demais. Eu não concordo com o irmão, não concordo com a irmã. O cara me faz raiva, o cara pisa no meu carro, o cara chega atrasado, o cara compromete, não vem e tal, não sei o quê. Mas em nós existe um critério de unidade, que chama Cristo. E esse critério não faz diferença se você votou em A, se você votou em B, se você gosta do C, se você... Não faz diferença. Nosso critério de unidade nos mantém. Porque nós somos de coração puro. A gente se comprometeu a se manter em unidade. A gente se comprometeu a ser a noiva. Então, assim, talvez a comunidade de Jesus faltem evangélicos que tenham esse coração puro e que falem assim, apesar dos pesares, apesar até do pastor às vezes, eu não vou abrir mão de ser noiva de Cristo. Não estou falando de instituição não, viu, gente? Estou falando de ser noiva de Jesus. Não vou abrir mão disso. Então, nós precisamos de pessoas de coração puro. E por último, e aí agora eu fecho mesmo, veja que loucura. O cara junta os 12 discípulos para falar para eles isso. E eu imagino, né? Pensa vocês. O cara foi para o deserto, disse que ficou 40 dias, disse que falou com o demônio, que o demônio falou com ele, que ele resistiu ao demônio. Aí ele volta de lá assim, cabuloso, curando todo mundo, pregando, ensinando, indo nas sinagogas. Aí você fala assim, mano, esse cara vai, agora, poxa, agora vai. O cara tá no 2.0, mano, aleijado, cego, bichão, o cara tá curando tudo, tá dando comida, tá tirando comida debaixo do braço, a galera tá sentando, tá comendo. E a primeira coisa que ele vira para os caras, que eles esperavam assim, então agora vão vocês fazer essas maravilhas que eu estou fazendo, bem-aventurados vocês, que depois que entenderem tudo isso que eu falei, vocês vão ser extremamente perseguidos. Bem-aventurados por isso. Porque se vocês forem fazer isso aqui que eu estou falando, não tem outra saída para vocês. Senão, pau e cacete. Não tem, não tem. Cara, se você for ser misericordioso, o irmão vai furar o seu olho. Você vai dar 10 chances para ele vai te furar 10 vezes. E vai mesmo, não tem dúvida. É esse cara que está do lado aí, vai. Se você vai abrir o coração para ele vai pisar no seu coração 50 vezes. Então, mas Jesus está falando assim, bem-aventurados vocês, se por amor a mim fizerem isso, porque o reino de Deus é isso. Ah, mas eu então, como é que eu vou fazer? Cara, sinceramente, eu tenho lidado com uma lógica do seguinte, tudo que as pessoas fazem para mim, de bom ou de ruim, eu recebo. As que são boas eu aproveito. As que são ruins eu deixo para Deus cobrar. Porque eu fico pensando assim, se eu cobrar desse cara, que ele está me devendo, pela lógica, Deus vai cobrar de mim também o que eu estou devendo ele. E perto do que eu devo a Deus, qualquer coisa que esse cara fizer para mim, é nada. Então, tipo assim, o cara faz um trem ruim, eu falo, ah, Deus, é isso aí. Da mesma maneira que eu quero ser cobrado por você, eu vou deixar esse cara. Ah, mas então você vai virar um otário, você vai... Mano, eu estou caminhando para essa teologia do otário, entendeu? Caminhando para essa teologia de, me errou comigo, beleza, eu vou te dar a oportunidade de você errar de novo. Eu estou caminhando para isso. Porque do contrário, vai ser difícil eu conseguir entender o reino de Deus. E assim, como é que eu falo para vocês? Depois de falar disso, aí Jesus aparece na rua, ele acabou. Aí que ele vai dizer, bom, se vocês entenderam isso, agora vocês vão ter condição, vocês vão ler lá, não sei se... Agora vocês vão ter condição de ser sal da terra. Agora vocês vão ter condição de ser luz do mundo. Agora vocês vão ter condição de fazer discípulos. Porque sem entender isso aqui, vocês vão atravessar o mundo e fazer prosélitos e vão fazer das pessoas mais filhos do diabo que vocês. Entende? Então,
que eu faço? Jesus ele é um cara assim, fora de série, porque a gente só erra com ele se a gente não quer prestar atenção no que ele está falando, porque ele fala. E aí ele está dizendo para a gente assim, hoje, na noite de hoje, bem-aventurados vão ser vocês, se vocês se assentarem aqui, pertinho, e prestarem atenção nisso que eu estou falando aqui no Mateus 5. E, quando pensarem no Mateus 5, se esforçarem para viver o Mateus 5. Porque ouvir o Mateus 5 é muito fácil. Eu já ouvi isso aqui, eu nasci, né, aquela velha máxima lá, nasci num desse evangelho. Desde que eu cresci, eu escuto o Mateus 5. Mas ele só fez diferença para mim quando eu resolvi, cara, eu vou cumprir o Mateus 5. Aí isso parece uma loucura, mas existem algumas coisas na nossa vida que dependem demais. A operação da salvação é pela graça, Deus nos abençoe, Ele chega até nós, não tem nada que a gente possa fazer para que Deus nos abençoe. Mas, ter uma caminhada pelo reino, eu acho que depende um pouco da minha vontade de querer cumprir o Mateus 5. Depende um pouco de eu falar assim, cara, eu vou me esforçar para isso. Não é isso que eu estou querendo, mas eu vou me esforçar porque eu gostaria de ser bem-aventurado. Amém, queridos? Amém. Muito obrigado pela Amém. paciência. Amém. Obrigado mesmo por vocês terem me aturado aí. Amém. Amém? Eu queria só... Eu queria só pedir para a gente fazer uma oração junto, é possível? Amém. Felipe, eu queria só deixar claro que a gente aqui no grupo de louvor só chega atrasado. Tá tranquilo. Eu queria deixar claro que ele está feito por ele. É isso. E é difícil, cara. Nossa, meu Deus. Deus, te agradeço por essa oportunidade rica mesmo do Senhor de estar aqui nessa comunidade. Te agradeço por essa porta aberta, Senhor. O Senhor ter levantado irmãos e irmãs para estarem juntos, para se entenderem como família e por toparem esse desafio que é essa relação com o Senhor, essa relação com os irmãos. Então, eu quero te agradecer, Deus, porque eu sou muito feliz por essa casa. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor mantenha essa porta aberta, que o Senhor prospere essa obra, Pai, que o Senhor dê condição a esses irmãos de sinalizarem, Deus, de ser, de fato, assim, um sinal visível do Teu reino aqui nessa região, Pai. Que eles possam alcançar essas pessoas, que as pessoas possam entrar aqui nessa comunidade e ter a vida transformada, como eles estão tendo a vida transformada aqui, Deus querido. Então, eu peço, Senhor, isso, te agradeço por essa oportunidade, Pai, e peço, Pai, que o Senhor abra o nosso coração, que essa palavra seja como uma semente, que o nosso coração seja como terra fértil, que ela possa, de fato, Deus querido, cair em nós, morrer, frutificar, Pai, e que nós sejamos, de fato, Deus, frutificadores da Tua mensagem. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queria te convidar, nós vamos tentar ceiar. Eu queria que a gente fechasse os olhos. Eu queria que quando você fechasse os olhos, eu gostaria que você não falasse altos, mas eu queria que você ficasse um pouco em silêncio. Porque geralmente eu tenho medo de quando a gente ouve coisas tão profundas e transformadoras, e eu tenho medo que a gente perca essas coisas. Então, por isso que eu vou te pedir para fechar os olhos, ficar um minuto em silêncio. Pense tudo que você ouviu. E falando com Deus, Senhor, que fica numa terra boa no meu coração, para não perder. Para não ser mais uma reunião, para não ser mais uma palavra. Como, eu não sei se aconteceu com você, mas eu ainda reverbero na minha mente tudo que a Leila falou quando ela pregou sobre graça, sobre gratidão. Isso eu fico a semana pensando. Eu queria te chamar a esse exercício espiritual. Então eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho. Wagner gravou, amanhã provavelmente vai estar lá no canal da igreja, você vai poder ouvir de novo. Mas eu queria que você fechasse um pouquinho nesse tempo, meditasse.
Amém? Eu acho que eu gosto demais desse negócio de futebol. Eu não falei um texto, eu não queria que você precisa de abrir. E eu pensei nesse texto hoje lá em casa, sem saber qual seria, por onde o Espírito de Deus nos conduziria essa noite. Mas eu vou ler um texto para a gente ceiar aqui juntos. Deixa eu chamar a Dona Maria aqui na frente para pegar os elementos da ceia comigo. Eu queria chamar o Anderson, que está fazendo a visita. O Anderson está fazendo a visita para nós, para pegar os elementos junto com ela. Pega ali. Vamos orar para o Anderson depois, né? Para eles pegarem os elementos da ceia, para a gente distribuir, para a gente ceiar. O texto é simples, é só uma introdução. É que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar para este mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, os amou até o fim. Esse texto, ele fala talvez de um dos momentos, pelo menos na minha ótica, mais fortes da igreja que nascia. Depois de tudo que a gente ouviu sobre Mateus capítulo 5, sobre a importância, sobre a compreensão do que é ser e do que é enfrentar sendo discípulos. Depois disso tudo, depois desse ensino todo, e aí como o Felipe colocou, Jesus, o bambambam e tal, ensinou, o pessoal, imagina aquela última ceia, eles não sabiam o que haveria de acontecer, mas Jesus sabia. Eles não haveriam de saber, eles não sabiam da cruz, eles não tinham ideia para onde Jesus iria, mas Jesus sabia. Jesus se levanta no meio deles, pega uma toalha, pega um jarro ou uma bacia e se coloca abaixo de todos e passa-lhes a lavar os pés. Ceia também fala disso. A ceia não é aonde eu olho para mim e para Deus. Não é. Por isso não tem como fazer ceia pela televisão. Porque na ceia eu olho para mim, eu olho para Deus, mas eu preciso de enxergar e de lavar os pés do outro. Eu preciso de olhar para o outro e entender. Deus me chamou para que eu possa ser um com o meu irmão. Por isso que ceia fala de amor, é de coletividade. Por isso que a igreja, meu irmão, não está aqui para ser rica e nem para ser famosa. Ela está para servir e ela vai ter que servir todo mundo. E a gente vai servir quem não quer ser servido, e vai servir quem quer ser servido. E se acharem que a gente é bom, é isso aí. Isso é igreja. Porque se nós ainda nos preocupamos com essas pequenas coisas, de comida e de vestido, nós não temos compreendido o que Deus nos chamou para ser. E Deus nos chamou para ser, e aí, talvez não é um autor que eu goste muito, mas ele está certo na capa do livro dele. Simplesmente como Jesus. Porque quando Jesus lava o pé, ele também lava o pé dos traidores. Porque não foi só Judas que traiu.
falando assim, e ele nos amou e nos amou até o fim. Bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Eu quero fazer parte desse time. Daqueles que vivem no reino e pro reino. De vez em quando você vai perder a cabeça. De vez em quando, quando os irmãos lá do segundo e do terceiro século, muita gente vai ficar doente e nós vamos morrer, porque nós vamos cuidar de quem está doente, nós vamos pegar a doença. Nós vamos orar, mas nós vamos pegar a doença, nós vamos morrer. Mas de vez em quando vai ter palavras como do imperador Juliano. Teve Juliano, mas esse foi acho que lá no quarto do século que ele teve. Não tem jeito de acabar com essas pragas, porque mais ou menos isso que ele estava querendo dizer. Não tem como acabar com essa praga. Ele chamou de praga. Sabe por quê? Porque eles fazem o bem a todos. Isso é ser bem-aventurado. Eles fazem o bem a todos. Eles fazem o bem a quem lhes quer bem e eles fazem o bem a quem lhes quer mal. Bem-aventurados sois. Queria te convidar a ficar de pé. Quero deixar o louvor. Se vocês quiserem registrar uma canção, não precisa preparar nada. O problema é deles também. Mas eu queria que você pensasse nisso. Quando você recebe o pão, quando você recebe o suco, bem-aventurados sois. Obrigado, Deus. Amém. Pode ser.
a ser a igreja que Ele deseja que sejamos. Essa igreja que Deus deseja não é uma igreja onde existem pessoas perfeitas, mas é uma igreja onde existe liberdade para se amar, para se perdoar. É um local onde a gente exerça misericórdia. Que Deus nos guie a viver essa verdade. Deus nos guie a viver uma verdade de relações sinceras. Sermos humildes, sermos pobres, sermos mansos. E aí é legal o conceito de mansidão do Carlos Mestres. Ele fala que um dos conceitos de mansidão é um animal que é domado para que possa ser montado. Ele pega o cavalo bravo e ele fala que mansidão é tomar esse cavalo bravo para que ele possa ser usado. E parece bobagem, mas a igreja é o local onde um usa o outro. Onde a casa de um é a casa do outro, onde o pão é nosso, onde a gente, se a gente tem, é para poder doar, onde a gente não é preso a nada, onde a gente chora com quem está mal, mas a gente fica feliz com quem está na Europa. Apesar de ter esquecido a Bíblia que eu pedi. Fica para a próxima. Onde a gente faz mutirão. Daqui a pouco, inclusive, aqui, ó. Os meninos até me lembraram que tem a caixinha de Natal. A gente está recolhendo. Você trouxe uma ofertinha para a nossa festa de Natal com os meninos. Eu não sei o que eles vão fazer, não, mas eles vão. O pessoal já está ensaiando, eu não sei o que vai rolar. Mas não sei se você vai comprar roupa, não sei para que é. Lógico, está lá no tesoureiro. Tendo dinheiro no caixa, a gente ajuda, a gente fala, a gente libera, mas a gente está junto. E aí Jesus depois disso tudo falou, e partiu o pão e disse, este é o meu corpo. Na verdade a gente esquece que esse é um ensino. Jesus está ensinando, está falando assim, olha, assim como eu me dei, assim como eu me doei, assim como eu me entreguei, é isso que a igreja faz. Eu quero que você celebre o que a entrega, a renúncia do eu, o pensar no nós. Por isso que Paulo mais tarde vai falar que a cruz é loucura. Porque na loucura da cruz, quando Jesus olha para nós, que ainda pensa no eu, ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles ainda não sabem de nada. Vamos fazer um negócio? Você já pegou sua mão não está bacana, mas troca esse pão com outra pessoa. Para essa pessoa ter um pouquinho de você dentro dela. Para que você tenha um pouquinho dentro dessa pessoa, dentro de você. Isso é só um símbolo mesmo. Opa, para parceiro. Aceitar Jesus. Amém. Vou pegar aqui, ó. Amém. Aí você troca com essa pessoa. Trocar com alguém, eu não troquei com ninguém, vocês vão falar, por que você não trocou? E aí é um símbolo de que você está falando assim, agora eu tenho um pouquinho de você dentro de mim. Eu quero sentir o que você sente, eu quero experimentar o que você experimenta. E aí a gente pode falar igual está lá no Antigo Testamento. Teu Deus é o meu Deus, para onde você for eu quero ir também. Comamos o pão. Sepulcro se abrir. Estás, o rei.
do oprimido, eu não me esqueço do que chora, eu não me esqueço do que sofre. Aí ele pega o discípulo amado, vocês sabem para mim quem que é? Aí ele pega o discípulo amado e fala assim: cuida dela para mim. Você está falando de aliança? Na cruz Jesus lembra disso. O sangue de Jesus nos faz lembrar disso. Existe aliança de Deus para conosco, de nós para com Deus, de nós de um para com o outro. E tem gente que toma sem e esquece disso. Alegrar com quem está feliz. Mas se alguém chorar, nós vamos dar nossa vida por ele. Bebamos. Amém? Ele ressuscitou. Uau! Para o Natal dos meninos. Jesus te abençoe. Amém.